Além dos comandos que a gente já viu para criar um vetor a partir dos seus elementos, seja colocando um elemento do lado de outro ou abaixo de outro, existem algumas funções que podem ser usadas para criar matrizes e vetores de uma forma bastante eficiente. A primeira delas é a função zeros, ou zeros, que, como o próprio nome indica, vai criar uma matriz ou um vetor de zeros. Então, se eu fizer a chamada a zeros 4,5, o que isso quer dizer? O primeiro argumento é o número de linhas e o segundo argumento é o número de colunas. Então, isso vai me criar uma matriz de zeros com as dimensões desejadas, número de linhas e número de colunas desejado. É óbvio que eu poderia ter uma variável sendo usada aqui, então eu poderia também criar a igual a zeros n, n. Não precisa ser um número explicitamente, pode ser uma variável, que não vai fazer diferença nenhuma. O que interessa para a gente aqui é essa notação da função zeros. Assim como eu tenho a possibilidade de criar uma matriz de zeros, eu já tenho uma função pronta para criar uma matriz de uns. E, como deve dar para deduzir, a sintaxe para isso é ones. Então, do mesmo jeito que eu tenho zeros, eu tenho ones. E também funciona do mesmo jeito. Eu digo o número de colunas, desculpa, o número de linhas, sempre o número de linhas primeiro, que é a convenção usual da matemática, né? Primeiro o número de linhas. E depois o número de colunas. Então, isso aqui vai me criar uma matriz com 2 linhas e 7 colunas. O terceiro comando dessa linha, que a gente utiliza bastante, é um cujo nome é um pouco mais críptico, que me levou bastante tempo, na verdade, até eu descobrir o que isso aqui queria dizer. Eu usava já, mas eu nunca tinha caído a minha ficha de por que a gente usava essa sintaxe. E eu vou primeiro rodar esse código, então a gente chama essa função i, 44, e o resultado é isso aqui. A gente reconhece então que isso aqui é uma matriz identidade, e a gente dá o número de linhas, o número de colunas, e ele cria uma matriz identidade com aquela dimensão correspondente. Mas por que isso aqui chama eye, né, de olho? Não fazia muito sentido para mim. Até que me explicaram que vem do I, da letra I em inglês, que eles pronunciam I, eles pronunciam exatamente igual à palavra olho. Então, isso aqui é um trocadilho. Eles escrevem I como se fosse olho, mas pensando no I da matriz identidade. E é por isso que esse é o nome da função, que é menos intuitivo, mas uma vez que te explicam, faz bastante sentido também. Então, essas são as três funções: matriz de zeros, matriz de uns e matriz identidade. Claro que se a gente tem matrizes mais complexas do que isso, a gente pode usar essas funções ou usar as ideias de concatenação que a gente viu anteriormente para ir criando outras matrizes e outras fórmulas de interesse. Eu vou primeiro dar um clear aqui para demonstrar algumas outras funções que são um pouco ao contrário do que a gente está vendo até agora. A gente por enquanto, até agora a gente estava criando matrizes, a gente vai usar agora algumas funções que são chamadas a partir de matrizes, que usam matrizes ou vetores como argumentos. Então eu vou recriar um vetor que a gente já tinha visto em outro momento anterior, um vetor 1, 3, 10, e eu posso fazer a chamada length de v. Primeiro eu vou fazer, inclusive sem esse n que está aqui, simplesmente length de v. O que quer dizer esse length? Length é comprimento. Então, quando eu faço essa chamada length de um vetor, a resposta que o programa me dá é o número de elementos desse vetor. É o tamanho desse vetor, de alguma forma, né? O tamanho entendido como número de elementos. Se eu escrevesse desse estilo, né, n igual a length de v, o que eu estou fazendo é criar uma uma variável n, e atribuir a essa variável n o valor correspondente ao tamanho do vetor v. Então, isso aqui funciona bem quando a gente tem um vetor, quando a gente tem alguma coisa que é unidimensional. E funcionaria também se eu tivesse um v em pé, que fosse, por exemplo, 1, 2 pontos... Vou criar diferente, 2.2, 2.10.
transposto. Esse vetor aqui a gente está vendo que ele tem 5 elementos, e se eu perguntasse qual é o length de V em pé, o Scilab vai me responder 5, porque ele tem 5 elementos. Então o length consegue ver o número de elementos na direção em que o vetor está definido. Quando a gente tem uma matriz, eu vou redefinir aquela nossa matriz B, 2 por 7. Não faz muito sentido a gente usar o length, porque ela tem duas dimensões, ela tem um número de linhas e um número de colunas. Então, ao invés da gente usar length, a gente usa um comando que chama size. E é uma função, então, como toda função, ela é usada dessa forma. Nome da função e, entre parênteses, o argumento da função. Aquele número, ou aquela variável, melhor dizendo, que é usado internamente nos cálculos, então a variável sobre a qual a gente quer realizar alguma operação. E size de B vai me dar 2 e 7. Notem agora que a gente tem dois números, né? A gente tem o número de linhas e o número de colunas da matriz B. Então, essa sintaxe que eu tinha usado anteriormente, n igual a length de V, não vai fazer muito sentido quando eu estou usando size, porque eu preciso salvar o número de linhas e o número de colunas. Então, quando a gente está usando size, o que a gente faz é isso aqui. Eu abri um colchetes, e aí eu vou criar uma variável linha, vírgula, coluna, fechei colchetes, igual a size da matriz B. Então, aqui, o que eu estou fazendo do lado esquerdo é como se fosse uma criação de uma matriz. Como se eu estivesse criando uma matriz cujo primeiro elemento é linha e o segundo elemento é coluna. E aí a resposta dessa função size vai ser colocada, respectivamente, o primeiro valor vai ser colocado em linha e o segundo valor vai ser colocado em coluna. E, bom, aqui ele está me dizendo que o Scilab tinha internamente uma função lim, por isso que ele deu essa mensagem de alerta, mas isso não é um problema. A gente poderia ter feito isso aqui como linha, vírgula, coluna, para evitar esse erro. Então, aqui na minha variável linha, na minha variável coluna, eu estou vendo os valores corretos, o valor 2 e o valor 7. Então, o length pega para a gente o tamanho de uma matriz, e se a gente precisar, desculpa, o tamanho de um vetor, e se a gente precisar dos valores de linha e coluna, a gente usa size. Acontece muito da gente se confundir e da gente acabar chamando em algum momento length de uma matriz. E o resultado que a gente vai ter no Scilab é esse resultado meio curioso, que é o número total de elementos. Então, se é uma matriz 2 por 7, ela tem 14 elementos. E por isso que o length vai dar o total de elementos. O MATLAB faz um pouquinho diferente aqui. Para quem já programou no MATLAB, length pega a maior dimensão. Então o MATLAB retornaria 7, enquanto o Scilab dá 14. Mas em geral não é isso que você quer fazer. Se você tem uma matriz, provavelmente você está mais interessado em usar size, e se você tem um vetor, você está mais interessado em usar length. Mas isso aí vai ser um erro semântico e não um erro de sintaxe. O programa está rodando, como a gente demonstrou aqui.